demitiu o Ramon. Quando a gente começou, não dava para ter noção de fato o que a gente iria viver ou de que maneira tudo isso iria acontecer. Este ano, o evangelista David Leonardo realizou uma turnê histórica chamada Milhares de pessoas foram impactadas, com vidas tocadas e salvas através da pregação direta e inspiradora em diversas regiões do Brasil, além de Europa e Japão. Para encerrar essa turnê, ele realizou a Grande Cruzada, que reuniu mais de 200 mil pessoas, reforçando a importância da fé. Foram anos de estrada, de cidade em cidade, de evento em evento. Rodamos o mundo, mas nós não tínhamos como ter a noção daquilo que nós iríamos viver. Não tinha como planejar, porque foi muito, mas muito mais extraordinário do que a gente planejou ou poderia ter idealizado. A princípio, o nome da tour é antes e depois, e quando eu digo a princípio, porque eu falei que a gente estava aberto, né, para nomes. O Douglas, eu tive uma pequena conversa com ele agora antes da gente começar, sobre, ele falou o nome da série. Aí eu falei, David Leonardo em O Início, David Leonardo em O Começo, David Leonardo em... É uma palavra só, entendeu? Mas não sei também. Enfim, eu tinha indicado ano passado o nome Origens. Aí eu tinha dado uma linha de pensamento. Eu gosto de um seminário que o David já fez, que o nome tem a ver com o que a gente está falando, que é Primavera. Nova estação. O nome tem que ser uma promessa. O melhor dia da minha vida era uma promessa. A resposta era uma promessa. O antes e depois é uma promessa também, entendeu? Então eu acho que o nome mais perto que conecta com essa promessa é o antes e depois até agora. Acho que todas as tours que nós vivemos, ele apontou sempre para o mesmo lugar. Nós sempre apontamos para Jesus. Então, quando foi o melhor dia da minha vida, era o dia que eu conheci Jesus. Então nós rodamos o mundo falando que o melhor dia da vida de alguém não é quando ela casa, não é quando ela compra a primeira casa, mas quando ela conhece Jesus. Nós entendemos com a tua resposta que Jesus é a resposta, que ele era e é de fato tudo aquilo que a gente precisa. Agora a tour antes e depois era completamente diferente. Acabamos de chegar em Vermala de novo. O Zé também não chegou. O Zé também não. Chegou o violão, o teclado não chegou. Começamos a tour. Sempre quando a gente está perto do nascimento de um projeto como esse, a gente entra numa crise. Quem é responsável pela missão? Aí o Ramon. Então, Ramon, tá funcionando lá fora, tá funcionando aqui dentro, já foi passado, entendeu? Perdi a manha de como colocar. Ô Chico, tem que tomar muito cuidado com essa luz nas pessoas. Então eu tenho uma personalidade difícil, eu sou muito sistemático com as coisas. Ramon, você vai lá, você vai colocar isso aqui no teu ouvido com o fone normal e você vai ouvir. Ele contou muitas vezes? O tempo todo. Entendi. O tempo todo, cara. Mas de Eu todos os fiquei com dias- vontade de tirar da minha... Mas olha só, de todos os dias, hoje foi o único dia que isso aconteceu de picotar Não, aqui e voltar? mas toda hora. Eu dou a minha vida pelo negócio, eu acordo e durmo pensando naquilo. Eu tô com muita vontade de demitir o Ramon. Muita vontade. Eu não tô zoando, cara. Eu sei. Pô, todo dia uma cagada do Ramon. Pra entrar, o microfone não funcionar. Acabou, destruiu a expectativa. Preços diferentes, sabe? Não, cara, pode pegar o Ramon hoje, cara, mas pode falar, cara, que eu tô cansado de cagada do Ramon. Tem mais pra... Não, só tem 2 dias de tour ainda. Vai dar tempo de ter muito mais isso. Ó, essa tour foi uma das tours mais complexas que eu já trabalhei, porque ela foi complexa tecnicamente, teve muitos elementos. Então a gente teve um evento, uma turnê que era extremamente complexa, um rider extremamente complexo, com time code, que isso a gente nunca havia trabalhado, uma mensagem que o LED precisava seguir atrás. A gente tinha muitas coisas temporizadas que precisavam dar certo. E eu acho que na primeira semana, assim, toda a nossa equipe, ela apanhou muito. Eu gritei de trás do palco e vi que não tinha nada. Aí entrei, fiquei naquele constrangimento. Não adianta, quebra toda a expectativa. Eu tentei te avisar, não sei se você viu que eu te toquei, mas aí já não adiantava mais. Você já ia entrar, não ia dar pra comunicar, você tava com fone, não adiantava. Eu entendo que, por exemplo, a maioria dos erros que nós tivemos, as pessoas que estavam assistindo não sabiam. Na hora que ele ligou, já disparou. Tem o link liga e depois a chave dispara. Ah, deixou pra descobrir isso na hora? Não. Não fez um teste antes? Deixou pra descobrir 1 minuto depois. Já tinha passado da hora já. Meu Deus do céu.
mais Não, leve. teclado lá embaixo, que número que eu posso ligar? 1 e 2, e eu preciso de um direct seu no canal 3. Só botar lá em cima do altar assim que eles... E a crise sempre é, será que Deus vai fazer de novo? Será que vai ser tão grande, tão extraordinário como da outra vez? Será que a gente vai ter a mesma quantidade de testemunhos? Então, a gente fica num limbo, assim, sabe? Tentando entender se a gente tá dentro da direção de Deus, se é isso que Deus quer para aquela estação. E, sem sombra de dúvidas, o antes e depois surpreendeu. Ele é a porta. Aliás, ele não é só a porta, ele é o caminho, a verdade, a vida, a água da vida, o pão que desceu do céu. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e para sempre será. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mano do céu. Que sorte você tá vendo de frente. Tu viu o apelo? Tu viu o tamanho do apelo? Mas é maior, mas foi mesmo igual aquele. Meu Deus, vencemos. Mas, cara, que tanto erro, cara. A opressão que a gente vive ali não é uma coisa só material, só a parte técnica. É uma opressão que não quer que a gente faça o que a gente faz, né? A gente não consegue acreditar que é muita gente. Cara, hoje a gente teve aqui 90% de pessoas de pé no apelo, entendeu? Então, cara, isso é uma coisa que é um milagre. Não existe um evento que tanta gente toma decisão por Jesus hoje no país, cara. Não existe. Então a gente tá vivendo algo extraordinário. A gente tem que ser 100% profissional e 100% espiritual. Eu não consigo hoje ver a nossa equipe rodando sem nenhum de vocês. Às vezes eu sou explosivo e eu quero até pedir desculpa pra vocês, porque isso é uma coisa da minha natureza e que não influencia no meu caráter. E que também não fala sobre o que eu não sou, mas o nível de cuidado que eu tenho pelas coisas. Então, cara, hoje eu tava bolado com todo mundo ali. Cara, pra mim a conta não fechava. É óbvio que depois as coisas, a gente vai entendendo as informações. Mas na hora, quando eu saio ali pra tirar foto, é uma coisa que... é cansativo, cara, é cansativo. Você já tá com a cabeça no quarto do hotel pra descansar, você tá tenso, e ainda mais um dia como hoje. Mas quando eu tô ali, cara, que as pessoas vêm, não só pra tirar uma foto, mas pra contar alguma coisa, sabe? Então, uma menininha de 10 anos deixou uma carta. A senhora falou, olha, você salvou a minha vida. Ou seja, isso que a gente faz aqui agora, o resultado que tá indo pra dentro das casas das famílias, a gente não tem noção. Aquele dia, quando Deus te usava para falar na passagem de Pedro, quando o Senhor encontra Pedro e fala, Pedro, quantos peixes tu pescou? E naquela hora, Deus te usava e você erguia a mão e falava assim, 1 peixe é um motivo para você não voltar para trás. 2 peixes são as coisas do mundo para você não voltar para trás. 3 peixes, quando você falou 3 peixes, antes de tudo isso começar, eu falei para Deus assim, Senhor, Ele fala tanto de Jesus Cristo e Ele anuncia a tua salvação. Então mostra para mim hoje o Cristo que Ele prega. E quando você falou 3 peixes, foi como se o Senhor furasse você que nem uma peneira e de dentro de você saiu uma luz tão grande que aquela luz bateu em mim. E naquele dia eu conheci o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Naquele dia eu cheguei em casa e anunciei para minha mãe e falei assim, mãe, por que você nunca tinha falado para mim desse Jesus maravilhoso, desse Jesus que cura os corações aquebrantados, desse Jesus que dá o direito da salvação? Naquele dia eu conheci o primeiro amor. Então você precisava saber disso. Glória a Deus, Deus que te abençoe muito. Amém. Deus abençoe. Sei muito. Amém. Ele me abriu os olhos de uma coisa que eu não conseguia enxergar do meu passado. Que eu tive um pai alcoólatra, eu não tive um pai presente. E depois que eu tive que sair de casa por causa dele, eu fui tentando aceitar. Preciso deixar o passado para trás e aprender a perdoar. E hoje eu consegui ver isso, onde o David falou muitas coisas que me abriu os olhos. Sem sombra de dúvidas, o antes e depois surpreendeu, mostrou o favor e o cuidado de Deus em cada detalhe. E eu acredito que os testemunhos que a gente tem, eles são a prova de que a gente estava no centro da vontade de Deus nessa turnê. Nunca pensei que seria dessa forma a nossa vida. Nós tínhamos planos. Eu gostaria de ser juíza do trabalho, o Dave seria advogado. E quando o Senhor nos chamou, nós abrimos mão de tudo, né? A gente fala que, na verdade, a gente abriu mão de nada. E o Senhor nos deu tudo. E hoje a gente vive o extraordinário todos os dias mesmo. A gente se olha e a gente fala, o que Jesus viu na gente?
né? O que o Senhor está fazendo, por que o Senhor nos escolheu. E a gente é muito grato a Jesus por tudo que Ele nos permite viver através da graça e da misericórdia dEle. Começou. Gente, por favor, gente, por favor. Vai me dar essa foto? Du. Tira uma foto pra me dar. Vai. Yes, tirei. Vai, Serena. Foto, faz, pose. Hã? Acho que é aqui. E aí, príncipe? Tá bom? Bom demais? E do ouvinte. Chegou! Maravilhoso, pai. Finish. Já tá enchendo ali a lateral, já tá tudo a lateral. Mas vamos descer, né? Vamos, depois desce o pessoal da lateral do que vai entrar ainda, né? Que é? Não, só vou te dar. Muito feliz. Barretos, sem sombra de dúvidas, foi extraordinário. Né? Um evento gratuito para mais de 40 mil pessoas. Cara, isso é extraordinário. Quando tem coisas que a gente não dá pra achar assim, pá, isso é normal. Não, isso não é normal. Isso é um milagre de Deus. Quando a gente vê acontecendo, parece normal no dia, mas quando eu paro aqui e lembro, falo, mano do céu, é muito surreal o que Deus faz e quão criativo Deus é. Eu acho que o mais extraordinário do que a gente faz é entrar em lugares que o Evangelho nunca entrou, sabe? Isso é um presente que Deus nos deu, assim, de estar em lugares, em palcos que não foram feitos pra gente. Não foi feito para uma pregação do Evangelho, não foi feito para um evangelista, foi feito para um artista, para um cantor. E de repente, quando a gente menos entende, assim, percebe, a gente tá lá, pregando o Evangelho, falando de Jesus e vendo milhares de pessoas se convertendo, entregando a sua vida ao Senhor. Eu acho que os três, assim, os que mais nos marcaram, talvez, Barretos, sem sombra de dúvidas, foi extraordinário. São João de Campina Grande. É a maior festa de São João do mundo, é uma festa católica, e eles nos receberam com tanto amor para uma pregação, né, do Evangelho, por um evangélico, o que é extraordinário. E claro, com todo o respeito, né, que nos é devido, a gente não tá para falar sobre uma religião, mas sempre sobre Jesus. Então foi algo épico, foi extraordinário ver aquele mar de gente para ouvir uma pregação do Evangelho. E eu acho que dentro dessas festas, assim, a gente tem Goiânia, que é a terra do sertanejo, uma das maiores festas de sertanejo do Brasil, que é a Pecuária de Goiânia. A gente também pregou, falou de Jesus lá. Então, cara, isso é extraordinário. Quando você sai do Brasil, né, com uma turnê como a gente sai, com um monte de gente junto, não dá pra normalizar. Não, mano. Vai todo mundo nesse voo. Não tem vaga. Não tem vaga. Não. É Arrival, é dois. Perdão. Oh, meu Deus do céu, é meu chiquinho. É porque o menino entrou primeiro e falou que é o 0. Então eu tô falando que é o 0. Mandar esse plano buraco, você pula, né? Ô Chico, mas a explicação resumida é comprar errado ou comprar agora pra gente? Cara, como eu disse, a nossa galera, a gente é tudo muito amigo. A gente ama a presença um do outro. A gente é normal, todo mundo é normal. E a nossa galera, ela é maravilhosa. Cada um com a sua qualidade, com a sua característica, com o seu jeito. E a gente é irmão de verdade, assim. Hoje eu olho pros meus
meus amigos, né, que são meus amigos, e eu não consigo imaginar uma turnê sem um deles, sabe? Acho que todo mundo tem que estar junto. Esses dias eu tava até brincando, o Chico tava falando que talvez ia dar uma pausa. Falou, não, Chico, não vai pausar nada, nem a pau, nós vamos te pegar em casa e quando você vê, você tava amarrado com a gente viajando. As pessoas não estão nem aí. É impressionante, porque as pessoas entram, tem um lugar que vende água refrigerante, a fila desse lugar, que vende água refrigerante, tá dando a volta, as pessoas simplesmente não estão nem aí para nada. Tava muito lento. Porque o evento não tem nada acontecendo lá dentro também, né, cara? E aí, Ramosão? Já tá pronto, Chico? Tá pronto? Vou com ele mesmo, Chico. Não apagou. Apagou. Não apagou, tem que apagar. Olha, acabou de falar com o mestre. E daqui a pouquinho com vocês, tem Leonardo. Mano, tá muito ruim. A gente tá 1h30 tentando colocar, tem 600 pessoas lá dentro, tem que agilizar. Equipe do David Leonardo, eu peço desculpas que a gente teve que encerrar muito rápido, mas as pessoas daqui são muito mal educadas, tiraram o nosso som, ficaram falando para o nosso ouvido que a gente ia terminar, e eles simplesmente cortaram o nosso som, então eu peço desculpas a vocês, isso não é do nosso perfil, tá bom? Sim, peço desculpas, isso não é nosso, todo mundo aplaudiu. É, mas a culpa, você sabe de quem que é, né? Claro que sim. Você viu que o cara... É irresponsabilidade. A gente atrasou meia hora pra começar. A gente tá falando, não pode atrasar desse jeito. Não, calma, essa informação chegou 10:11. Eu tava ali assistindo na escada, aí o cara chegou e falou assim... A gente tava lá assistindo o apelo, aí o cara chegou e falou, tem que terminar 11 horas. Obrigado. Tchau, David. Pessoal, eu vou passar aqui, todo mundo com o celular pronto, por favor. Em ordem. Deus abençoe, meu amor. Aí, ó. Você ficou bom, me manda. Aí, ó. Deus abençoe, meu filho. Obrigada. Boa noite. Não dá pra acreditar que isso é comum, que isso é normal, porque é um milagre extraordinário. A gente chegar num lugar, num país que não é seu, e chega lá, tá lotado de pessoas te esperando pra ouvir uma palavra, pra ouvir uma resposta de Jesus. E aí a nossa responsabilidade, ela é muito maior, porque tem várias coisas que conectam, né? Você é alguém do país daquelas pessoas, porque a nossa tour a gente fala muito para brasileiros, por mais que, por exemplo, na Europa a gente tem muitas pessoas de continentes africanos que falam a língua portuguesa, até próprio Portugal, né? Que o nosso público é 70% mais ou menos de portugueses de Portugal. Mas na grande maioria são brasileiros. Então você é o vínculo da terra, você é o vínculo da tua nação. Então as pessoas estão colocando muita expectativa. E você chegar com uma palavra, você vê as pessoas voltando para Jesus, as pessoas entregando o seu coração, a sua vida de longe, sabe? Em outro país, em outro continente. Eu acho que a recompensa, ela é muito mais, assim, extraordinária do que alguém possa imaginar. Tive um momento que eu pensei no suicídio e em uma das mensagens dele ele falou que não era para desistir. E a sua palavra que me fez prosseguir, porque você falava não desiste, que Deus tem algo preparado para você. Amém, meu amor. E por conta disso que eu tô aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Mano, a tour do Japão, eu paguei do meu bolso R$30 mil. Pra acontecer. Então, quer dizer, eu não ganho nada nisso. Pra mim não tem a ver com essa questão. Austrália e África vai ser a Austrália e África também vai ser parecido, não tem muito o que fazer. Agora, a questão é o que a gente está construindo com isso quando a gente volta para o Brasil é uma coisa muito importante. Além de a gente levar para a comunidade brasileira fora, o que a gente leva para o Brasil de volta
fantástico, cara. É muito incrível. Não dá pra achar que é normal você chegar no Japão virado como a gente chegou, aquela confusão de fuso horário, e você chegar num teatro e tá lotado de gente, e aquilo renova a nossa força, e quando você vê, você viveu uma noite extraordinária na presença de Deus, e foi o que a gente viveu em todos os lugares que a gente passou no Tour Mundial. Tô nervosa, né? Eu estou passando por um processo, e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa. O que passou no Japão, vocês podem ver, já tô de cabelinho. Eu fui curada em nome de Jesus, estou em acompanhamento, mas passou. É como eu disse, tudo passa, a gente tem que ter fé, a gente consegue vencer todas as dificuldades. Você falando em japonês. Você viu? Eu vi ela carequinha, vi com uma fé inabalável. A gente declarou cura sobre a vida dela. E o Senhor fez o milagre. E eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus. Que você também vai ter um testemunho lindo para contar do favor de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família. Graça e merecida. Glória a Deus. Cara, eu acho que tanto fora do país como no nosso, como no Brasil também, a fome de Deus, né? Essa necessidade da palavra, ela é latente nas pessoas. Talvez as pessoas não consigam dar o nome àquilo que sentem, sabe? Não conseguem expressar aquilo que precisam, mas todos nós precisamos. Então, é óbvio que lá fora, talvez isso se maximiza, talvez porque não tem tantas igrejas, talvez porque a comunhão, né, a comunidade, ela não está tão bem formatada. Então, talvez se torne muito mais latente a necessidade dessa palavra. Mas eu acho que em todos os lugares que a gente vai, essa fome, ela é perceptível no olhar das pessoas. A gente é igual fosse irmão. Sim. A gente trabalha muito tempo junto, sim, sonha sim. junto, compra a briga um do outro. Então, não sei se tu percebe, mas todas as coisas muito grandes que Deus fez, a gente tava junto na hora. Sim. E tu falou uma parada pra mim assim, tipo, mano, se der certo a Netflix, não fala mais comigo não, tá? Eu vou ficar enjoado, você falou assim. E aí, mano, pô, a gente tava terminando o jejum naquele dia. A gente tava no carrinho. A gente tava no carrinho. No carrinho. E aí, eu recebi o e-mail no carrinho, eu abri meu celular no carrinho, eu recebi o e-mail no carrinho. Aí tu falou assim, mano, não fala mais comigo. É verdade, mano. Tu não falou que tinha dado certo. Eu falei, tu falou, mano, não fala mais comigo. Ô, Arthur, conseguiu dar uma atualizada do link pra ver? Ah, já foi mandado nos grupos? Então, mas tem que ser enviado por agora, né? Só eles têm acesso. Não, vai ter mais. Isso aqui é só pra apoiar em cima. E colocar 3, eu vou deixar montado, tu vê quando chegar. Aí eu falei, tá bom, qualquer coisa eu ajudo. Bom, a gente tá aqui no Arena, a gravação do especial do Dave. A gente tinha vários desafios, né? De tentar aproximar ele um pouquinho da plateia. É um espetáculo muito emocionante e a gente queria tentar também ter essa proximidade dele com o público, né? Esse público que vai encher a apresentação certamente hoje à noite aqui. Nervosa, ansiosa pra ver tudo pronto. Tá lindo, né? Maravilhoso. A gente dorme e acorda pensando nisso, cara. A gente manda mensagem 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Tá o tempo todo sonhando com o que Deus tá fazendo, com aquilo que o Senhor vai fazer e debaixo de uma palavra. Então, cara, pra gente não é normal. Então, quando dá certo, não é que legal, deu certo. Não, mano, Deus respondeu a gente. Mas nunca é fácil. Esse aqui vai ser o nosso setup dessa gravação. Tem uns times aqui que eu fiz pro Nord, tá muito legal, com toda uma ideia mais rústica também, não é aquele som doce que vocês estão acostumados a ouvir, aqueles pads de worship, alguma coisa mais voltada para uma coisa mais rústica, mais história, mais emotivo. Sou eu. Fala pro Chico que a gente vai construir o quarto. Chico, iremos construir o quarto, tá? Teremos a gente consegue ter algum retorno de vídeo pro Zé pequenininho? Sim, vamos colocar um vídeo pra ele. Eu acho que quando a gente começou a tour, o primeiro desejo nosso era terminar na Netflix novamente. Não tem como dizer o contrário disso, sabe? A gente queria estar na Netflix. Eu conheci o Dave num momento muito difícil da minha vida, quando os meus 2 pais faleceram. Então eu estive aqui no último show
com a minha família e foi muito transformador. Então, assim, conhecer o Dave pra mim mudou muito minha percepção sobre a vida e sobre o que eu tava sentindo num momento de muita fragilidade, de muita fraqueza. Hoje é meu aniversário, 31 de maio, aqui no Rio de Janeiro, completo 35 anos. Eu não poderia escolher lugar melhor para estar do que hoje, me convertendo, entregando a minha vida para Jesus, para que não viva mais eu, mas Ele vive em mim. Fala, meu lindo! A gente queria que essa palavra alcançasse 190 países novamente, como foi a resposta. Eu acho que, para nós, assim, uma das coisas que a gente tinha muita certeza que a gente queria era isso. Mas é óbvio que não é fácil. É muito milagre de Deus, assim, viver o que a gente viveu. Não dava para explicar, assim, mas a nossa palavra era, cara, Deus é fiel. Sabe, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ele atende o desejo do nosso coração e o resultado foi mais uma vez extraordinário. A gente foi parar no top 10 da Netflix novamente, com uma pregação do evangelho para mais de 190 países, o que é extraordinário, não tem como mensurar isso, sabe? Eu tava cronometrando. Olha Deus, mano. Né? Mano, glória a Deus, cara. Mano, quando eu olhei pro cronômetro, faltava 7 minutos, cara, pra terminar o apelo. Não, nada que prejudique. Não, nada que prejudique. Não, glória a Jesus, cara. Não vai precisar cortar nada, não vai ficar ruim. 30 minutos, cravado. Glória. É lindo, velho. Ai, Deus. Tu tá me aprontando. Cadê o vô? Ah, meu Deus do céu. Sabia que tá disfarçado. Olha, esse é meu neto lindo que eu tenho. Ó. Meu xereta. Meu xereta. Vamos achar o vô, Cadê? Casa da vovó, meu aqui, tá? Aqui é o fogão a lenha da vovó. Olha, vovó, pinhão. eu queria, só que a gente veio pra mostrar. Ai, meu neto gosta muito, sabe? Que é meu bebê? Aqui é carne. Não vou dizer de que bicho que é. Vou mostrar aqui, ó. A carne, quando eu venho aqui, eu vou denunciar a vó. Eu sou o neto preferido. Amém, vó? Amém. Pode ter certeza. Ela esconde a carne aqui, ó. Ela esconde na sapateira a panela de carne pros meus tios não comer e sobrar carne pra mim. Eu escondo vó? No meio do louso. O Dave, não nada a ver, Dave. É porque ele lembra de nós com mais facilidade, entendeu? E mudou muito depois que ele ganhou a fama, assim, como que foi, sabe? Não, ele tá naquele jeitinho dele, de gurizão. Isso sabe? aí? Gurizão arteiro. Vamos ser sinceros, não é porque eu tô na frente dele, mas ele... Não, ele é a mesma coisa. Ele é a mesma pessoa que ele era antes de... que ele não tinha nada. Não mudou nada. É o jeitinho É o mesmo dele. dele, pra nós é. Outra coisa é o menino que não. nos abençoou muito. Não subiu pra cabeça, nunca, não. Nossa, que nunca queria lembrar a avó e o vô e se importar na nossa saúde. Isso aqui é uma surpresa que ele está nos dando, sabe? Ele tá aqui na casa do vô e da avó. Senhor, te agradecemos pela cirurgia do vô, que foi uma bênção, deu tudo certo, Senhor. Te louvamos por tudo, Jesus, que nunca nos falte. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Para mim, meu propósito ele é muito claro. Como eu disse, assim, eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso. Isso é a minha vida de verdade. Então eu nunca entro em crise com essa questão, sabe? Mas essa tour antes e depois, a gente queria fazer algo muito mais assustador. De todos os títulos que existem no mundo, o mais importante é ser chamado de filho de Deus. Nós estamos entregando a vida para o homem certo. A gente está gastando a vida pelo homem certo. Eu acho que essa é a loucura de quando a gente vive a vontade de Deus, sabe? Eu me lembro do dia que eu liguei pro Douglas e falei, cara, a gente vai terminar essa tour gratuita novamente, só que a gente vai fazer
capitais e a gente vai fazer de graça. E ele falou, cara, não, essa conta não dá para pagar, é muito difícil, é muito pesado. E a gente ficou basicamente durante 1 ano batendo na porta de empresas para comprar a ideia com a gente para pagar esse evento. E a gente não conseguiu ninguém. E aí quando tava na última semana, assim, cara, vamos desistir. O Douglas me ligou e falou, mano, a gente vai lançar o Netflix, cara, olha que coisa maravilhosa. Sabe, como se estivesse dizendo assim, mano, tá bom, já foi, tá bom demais. E eu falava, não, cara, a gente não vai desistir, Deus vai dar a provisão. No penúltimo dia, a gente tava na casa de um amigo, o Bruno Avelar, que fez um jantar pra gente ver se conseguia levantar essas pessoas pra pagar essa conta. Tinham 12 empresários. E a princípio naquela noite ninguém se manifestou para nos ajudar. A gente ficou feliz, é óbvio, mas ninguém ajudou. Mas na manhã seguinte a gente estava na mesa do Bruno com um cara chamado João Brásio. E o João ouviu o nosso projeto. Nosso projeto tinha um valor gigantesco e ele pagou essa conta sozinho e deu como oferta dele, da pessoa física, não foi uma empresa. E a gente viveu o maior milagre da nossa vida. A decisão de abençoar a cruzada nasceu de um sentimento que eu tenho muito forte dentro de mim, que é gratidão. Tudo que Deus faz por mim e pela minha família transborda. Então apoiar esse projeto para mim foi basicamente devolver ao reino uma parte daquilo que eu já recebo todos os dias. Afinal, Deus me deu recursos, mas também muita responsabilidade. E ver as pessoas que foram tocadas por esse projeto, ver a vida dela sendo transformada pela palavra de Deus, para mim só demonstra o quão correta e o quão bom foi essa decisão. Em tempo recorde, em 16 dias, se eu não me engano, nós organizamos 6 eventos em 6 capitais gratuitas e foram mais de 200 mil pessoas alcançadas em 6 eventos em um mês. Então, eu acho que nada, talvez na nossa vida inteira, foi mais desafiador, mais extraordinário, mais louco do que foi isso que a gente viveu na nossa tour gratuita. Chiquinho, pra ele, Chiquinho. Meu Deus, mano, tu viu que loucura, mano? Quase todo mundo, mano. Tinha muita gente chorando ali, muita. Ai, mano. Deus, nossa, tá igual come velha. Mano, tudo embaçado. Não foi fácil. Gente, mereceu. Glória a Deus. Aleluia. Falar do Dave, eu fico muito emocionada. Durante a cruzada, eu fiquei muito preocupada. E eu cheguei e falei para o Dave, meu filho, é tanta viagem, eu fico preocupada, mãe, isso é minha vida, mãe. Então eu vi o tanto que ele respirava isso, né? E era algo que ele fazia com amor e com tanta excelência, que eu vejo que ele dá a vida mesmo. Gente, falar do Dave, como é que eu posso falar? Eu tive um encontro com Jesus em 2008, sabe? E eles chegaram em casa à noite, esse cara sentado na minha frente, eu contei que Deus tinha entrado na minha vida aquele dia, e eu era a nova vida, e o Dave, acho que pela primeira vez, ele viu eu chorar, sabe? E a partir daquele dia, houve uma transformação. Eu pude tratar o Dave melhor, o que eu pude fazer para ele, daí eu fazia. Foi uma coisa de pai e filho diferente. E anterior a essa data, de 2008, eu com o Dave, eu era muito rude com ele, muito grosso. E depois que eu tive um encontro com Jesus, as coisas ficou claras. Aí eu pude ver quem era o meu filho, o plano que Deus tinha, o projeto na vida dele. Eu acho que a maior loucura de tudo é a sensação de que é só o começo. É a sensação que tem muito mais coisa para viver, sabe? A minha crise no final de cada ciclo é tentar imaginar o que poderia ser melhor. Sabe? Deus já fez tanto que... O que pode ser melhor do que isso, sabe? Deus já nos levou a tantos lugares que a pergunta é: qual lugar ainda resta? O que poderia ser mais extraordinário do que
do que a gente viveu, mas eu tenho isso no meu coração que é só o começo. Eu acho que a gente não viveu 10% do que Deus tem para nós ainda. Eu acho que tem muito mais. Eu acho que a gente vai ser surpreendido por Deus. Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas que trabalham comigo. Eu acho que esse ano que passou não foi um ano de colheita. Foi um ano de semeadura. Eu acho que tem muito mais. Eu acho que tem uma colheita gigantesca pela frente. E eu só posso dizer que é maluco, é difícil de acreditar, mas a gente está preparado para o que Deus vai fazer. A gente quer que Deus faça mais, a gente quer ir mais longe, a gente quer sofrer ainda mais, a gente quer ser perseguido ainda mais por aquilo que a gente caminha e carrega, e vai acontecer. Não sei como, não sei quando, não sei por que Deus nos escolheu, mas Ele viu alguma coisa na gente que a gente não sabe. Não consegui só de longe ouvir. Tudo eu fiz para olhar para Ele. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga. Você quer tomar essa decisão? Levanta a sua lanterna no 3. 1, 2, 3. Só quem está tomando essa decisão, feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu tenho antes e depois. Você acabou de assistir o nosso documentário da Tour Antes e Depois. 2024 e 2025 foi extraordinário. Mas se você souber o que Deus está preparando para a gente viver nessa nova estação de 2026, você vai ficar boquiaberto, porque vai ser extraordinário. Quando a gente pensa que é o final, Deus sempre chega com uma grande ideia, um novo projeto, e esse será a Tour Despertar. Chegou a hora de despertar. E se você já quer ser parte daqueles que vão viver esse momento, eu tô deixando na descrição desse vídeo um link para você já entrar na nossa comunidade do Despertar e ter todas as informações. Se prepare, porque vai ser histórico. 2026 será muito melhor do que a gente imaginou. Deus abençoe e agora te vejo no Despertar. Sobre o Ramon, ele ainda permanece na nossa equipe. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa. A gente pediu a semana inteira: Ramon, faz um vídeo falando que você ainda tá na nossa equipe, o quão maravilhoso você é. Mas sabe, ele não fez. Então, era só pra você entender que essa agora é uma treta pro próximo documentário. Não, mano, olha, hoje foi o dia, cara. Comecei a fazer pergunta, não devia ter feito pergunta. Engraçado, mano, porque eu conheço o David quando ele tá atacado, né? Aí eu... Atacado? É, atacado. Aí quando ele... Atacado, mano. Os caras fecham uma tour sem saber onde nós vamos. Aí quando ele pegou, ele veio, ele perguntou, só que ele é assim. Ele já sabe que tem a coisa errada. Só que ele não fala que tem a coisa errada. Ele quer que você fale que tem a coisa errada. Ele já sabe que tem a coisa errada. Então ele já sabe. Aí ele pegou e falou, mano, tem uma coisa errada, deixa eu ver. Mas aí ele não chega e fala assim, ó, mano, teve isso de errado. Ele fala, mano, me dá um negócio que eu comprei lá.
Ô, Gonzalez, vem cá. Acho que ele não vai entrar, não. Nossa, o que ele tá fazendo aí? Tá com o bebê aí? Mostra só o bebê aí pra ele. Aqui é brincadeira assim. Não tem negócio de engrossa a voz. Mas isso vai ser isso que não engrossa a voz. Subimos 100, o Kaikei, o Negai Shimasu. Obrigado. Respeita a minha história, não foi, cheguei agora. Tá sem filme. Já tinha que dar um negocinho. Tá, e agora? Aonde que tá a câmera? Tem que olhar pra câmera. Olha o tamanho do braço mesmo. Onde tá a câmera? Pra quê? O cara tá Deixa eu fazer carinha aqui. Eu só estou imaginando eu e você aqui, com esses idiotas tudo na casa dele. Não, mano. Vai todo mundo nesse voo. Não consegui. Não tem vaga. Não tem vaga. Não. Mas já estamos em Portugal. Olha aí, já estamos com nossos irmãos aí e já viemos para ó, Pastelzinho de Belém. Matar saudade, porque hoje vai ser uma noite maravilhosa. A gente vai estar no Coliseu de Lisboa, amanhã em Braga, aí Londres, Paris e voltamos para nossa casa. Vai dormir? O quê? Que horas que pode dormir? Vamos tentar. Hoje ainda, se Deus quiser. Tá mansadinho? Nick. Mano, é outro pé, é aqui, cara. Mano. Por que tu tá com a perna por cima do Marco? Mais seguro assim, para. Olha, a minha perna tá em cima disso, você se sente mais seguro comigo botando a perna em cima. Mas, cara, eu não tenho onde colocar, não. Para, mano. Por que vocês não curtem o passeio de vocês, mano? Fala, meu lindo, minha linda. Estamos em Paris. Oi, meu amor. 1, 2, 3 e já! Vai cair, vai machucar! Tchau, minha linda. Beijo. Ai, meu Deus. Ó, passou por 30 centímetros o David. Mas isso é um exercício do CrossFit mesmo que a gente faz. Se chama swing.